já nos cumprimentamos. Eu creio que ele é a pessoa mais importante neste lugar. Já dissemos que, e já reconhecemos, ao levantar esta manhã, nós já reconhecemos que não somos nada sem ele. Por isso, toda a glória, toda a honra seja dele. Seja a ele dada. E ele estava sentado, eu já comecei a pregar. Ele estava sentado com os seus discípulos numa casa. Entrou uma mulher e, sem pedir, porque a Bíblia não diz, sem pedir licença, ela vai diretamente onde ele estava sentado. À volta dele estavam os discípulos e mais outras entidades de altura religiosas estavam à volta dele, e ela se dirigiu, com certeza com espanto da sua irmã, que também estava ali, mas ela se dirigiu diretamente ao Senhor Jesus. E ela se ajoelhou aos seus pés e pegou num vaso com perfume e abriu o vaso e derramou o perfume nos seus pés. Foi um espanto total naquela casa, porque, primeiro, porque ela era uma mulher e ela não devia interromper, segundo a tradição, segundo a cultura, ela não devia interromper daquela maneira um encontro, uma reunião de homens. Mas ela fez. Ela fez, chegou, derramou aquele perfume nos pés do Senhor, começou a enxugar os seus pés com os seus cabelos, e isso levantou uma discussão naquele meio, até ao ponto de um homem perguntar: mas o que é isto? Ele se concentrou naquele perfume, ele viu que o perfume, na verdade, era muito caro, nardo puro, muito caro, e ele olhou e disse que não devia ser feito assim, porque o que deveria ser feito com aquele perfume era vendê-lo para dar o dinheiro aos pobres. Ele perturbou momentaneamente a cerimônia, mas estava ali um homem que tinha foco. Estava ali um homem sentado que sabia o que queria. Estava ali um homem sentado que não se distraía, nunca se distraiu com coisa alguma que lhe fizesse mudar de ideia daquilo que ele precisava fazer, daquilo que ele tinha que fazer, da obra que ele tinha que realizar, da tarefa que ele tinha que cumprir. Ele estava ali, como se dissesse: ei, espera aí. Digam lá comigo: ei, espera aí. Tem calma com essa coisa dos pobres, com essa coisa do dinheiro. O que esta mulher está a fazer tem muito mais valor do que tudo isso. O nardo pode ser caro, o nardo pode ter muito valor, mas o que ela veio fazer aqui, e para o que ela veio fazer aqui, tem muito mais valor que esse perfume. E João, eu peço que os irmãos abram João, no capítulo 12, João, no capítulo 12, e no versículo 7, João, capítulo 12 e versículo 7, nós temos esta passagem, não iremos ler toda, só o versículo 7. As palavras deste homem que estava sentado neste encontro, que todos nós sabemos que o seu nome é... Qual é o seu nome? O seu nome é Jesus. Ele disse assim, disse pois Jesus, João 12, 7. Disse pois Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Jesus estava no meio do seu ministério, muito antes
Muitas coisas aconteceram depois disto. Antes que ele morresse, antes que ele desse a sua vida. Ele estava ainda mais ou menos a meio do seu ministério quando este episódio aconteceu. Ninguém mais viu, ninguém mais percebeu naquela sala, ninguém mais entendeu. Os irmãos estão a entender o que eu estou a falar? Ninguém mais entendeu. É como nós estarmos aqui e sermos os únicos que entendemos porque que estamos aqui. Ninguém mais, talvez os que estão passando lá fora sabem que hoje é sexta-feira santa, os religiosos se reúnem, os religiosos comemoram o dia da morte de Jesus, já foi o dia das palmas, ou o dia lá no domingo passado, quando Jesus entrou em Jerusalém, já se festejou, hoje é sexta-feira santa. Estes mesmos religiosos estarão reunidos no domingo, com certeza, para celebrar a Páscoa, o dia em que ele ressuscita. Mas nós sabemos porque é que estamos aqui. Amém? Não estamos aqui só porque ele morreu na cruz do Calvário. Nós estamos aqui porque a sua morte é a nossa vida. Nós estamos aqui porque ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Aleluia. A nossa morte foi morta quando ele morreu. Nós já não morremos segunda vez no nosso espírito, porque o nosso espírito, uma vez salvo, nunca mais vai morrer, porque ele morreu por nós, para nos dar vida eterna. Ninguém mais entendeu o que aquele homem estava falando quando ele disse: para o dia da minha sepultura, ou do dia da minha morte, ela guardou isto. Não sei, mesmo eu não sei se aquela mulher entendia, ou se ela tinha conhecimento, ou se ela poderia explicar porque que ela fez isso. Com certeza, levada por um grande amor por aquele mestre, levada porque Jesus fez coisas maravilhosas na vida desta família. Ele acabou de ressuscitar o seu irmão. Coisas maravilhosas Jesus fez. Em gratidão ela fez isso, mas no mundo espiritual, Jesus sabia o que é que ela estava a fazer ali. Amém. Não sei também, mesmo depois das palavras, mesmo depois das suas palavras, depois dele ter dito que ela guardou isto para a minha sepultura, ou para o dia da minha sepultura, eu não sei se Pedro entendeu, eu não sei se João entendeu isso, eu não sei se os apóstolos, se os discípulos, se mais alguém naquela sala entendeu o que ele estava a falar, mesmo que ele já tivesse dito várias vezes que importava morrer, que ele tinha que morrer, não sei se eles entenderam isso. Hoje, nesta sala, nesta manhã de sexta-feira, dia 3 de março de 2026, nós sabemos o que é que Jesus estava falando aqui. Amém. Nós sabemos perfeitamente o que ele estava falando aqui. Deixem-me ler outra passagem do que aconteceu com Jesus. Eu quero que os irmãos leiam em Lucas 23, por favor. Lucas 23. E pensem nesta mulher. Guardem o ato desta mulher. Guardem as palavras que Jesus fez, que Jesus proferiu, que Jesus falou. Mas vamos a Lucas, ao Evangelho de Lucas. E vamos ler o verso 43 do capítulo 23. Capítulo 23. E o verso 43, e disse-lhe Jesus, mais uma vez Jesus fala, amém, mais uma vez ele fala, e disse-lhe Jesus, o verso 43, sim, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Em verdade te digo que estarás hoje, ou estarás comigo, vírgula, hoje, vírgula, no paraíso. Outra vez que Jesus fala em momento especial, vamos dizer assim. Já tinha sido com Maria, e agora é com este homem. O que aquela mulher disse lá naquela cerimônia, o que ela falou, ou o que ela fez naquela cerimônia, o que Jesus disse naquela cerimônia, era acerca disto. Era acerca disto. Mais um ano, ou mais um ano e meio, iria passar,
E o que aquela mulher fez derramando aquele unguento de nardo puro nos pés de Jesus. E as palavras que Jesus disse para aquela mulher, ela está fazendo isso para o dia da minha sepultura. Está chegando esse momento, e mais uma vez, porque na sepultura ninguém fala, mas mais um momento na véspera da sua sepultura, ou seja, no dia também da sua sepultura, no dia em que ele vai ser sepultado, as últimas ou uma das últimas palavras do Mestre, agora pendurado na cruz, não mais sentado à volta e no meio dos seus discípulos, com Maria ali perto e Marta, ele diz estas palavras: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Tudo o que nós vimos em João e tudo o que estamos lendo aqui em Lucas, diga para o seu irmão ao lado, convinha que acontecesse. Bem? Convinha que tudo acerca de nós estarmos aqui hoje, tudo acerca daquilo que ele fez para nós estarmos aqui hoje, convinha que fosse assim. Não havia outra maneira de ser. Não havia outro arranjo. Nos planos de Deus, nos planos divinos, não havia outra maneira. Convinha que tudo fosse assim. Convinha que ele estivesse sentado naquela sala, convinha que aquela mulher chegasse ao pé dele, convinha que os seus ouvissem as suas palavras acerca de um ato que estava acontecendo ali. Esta mulher está preparando o dia da minha sepultura. Convinha também que ele fosse levado até a cruz, convinha que ele fosse pendurado na cruz. Convinha também que ao lado dele estivessem dois homens falando um com o outro acerca dele também, porque um estava a pedir que ele saísse, que salvasse a ele e salvasse a eles próprios, e o outro estava dizendo, mas tu estás aí a blasfemar, nós estamos nesta condição porque merecemos, mas este homem é justo. E então, os irmãos estão a entender? Este homem está de um lado da cruz, Jesus está no meio, amigo dele, amigo, não sei se é amigo, mas pelo menos amigos das mesmas façanhas, amigos das mesmas coisas, porque eram os dois malfeitores. Ele está do outro lado de Jesus, ele está falando com o amigo através de Jesus. Ele está vendo que aquele homem que está ali no meio deles, que está aqui ao seu lado, que ele está olhando para ele, mesmo quando fala com o seu amigo, ele está olhando para ele. Ele está vendo que nós merecemos isto, mas ele não merece. E ele não tem mais nada para dizer senão, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala para ele e diz que hoje mesmo estarás comigo. A unção que eu recebi daquele unguento lá naquela sala era por causa deste momento aqui. Era por causa também deste momento, porque ele não salvou só aquele homem malfeitor, ele salvou a todos nós que estamos aqui. Aleluia. Mas convinha que isso acontecesse. Eu quero que os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 26, por favor, e versículo 52. Então Jesus, diz assim a palavra do Senhor, então Jesus disse-lhe, foi no momento em que Jesus está orando no Getsemane com os seus discípulos, ou com 3 deles, e entra aquela parte do exército romano para o prenderem com os líderes religiosos. E Pedro, com certeza tinha que ser Pedro, e Pedro tira a sua espada, corta a orelha de Malco, um dos homens do exército romano, corta a orelha dele, e Jesus diz para ele, embainha a tua espada. Glória a Deus. Embainha a tua espada. Estava a dizer que o meu reino não é um reino de violência. Amém? O meu reino não é um reino de violência. Eu vou ganhar os vossos corações pela paz e pelo amor. Eu vou ganhar a vocês anunciando boas novas de salvação e não violência. Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Grande ensino para as nossas sociedades, não é? Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Verso 54. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem
que assim convém que aconteça. Lucas capítulo 17, verso 25, a palavra de Deus diz assim, Lucas capítulo 17 e verso 25, a palavra de Deus diz assim, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Verso 7 do capítulo, eu estou no capítulo 17 e verso 25, agora os irmãos podem passar para o capítulo 24, por favor, desculpem algumas passagens que vamos ler assim rápido, umas a seguir das outras. Capítulo 24, verso 7, diz assim, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então, verso 24, 45 e 46. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Abriu-lhes o entendimento para conhecerem as Escrituras. E disse-lhes, verso 46, capítulo 24, verso 46 de Lucas, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse de entre os mortos. O último versículo que eu quero ler neste contexto que estamos é Mateus 16, 21. Por favor, Mateus 16, 21. Último versículo neste contexto. Desde então, Mateus 16, 21, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Convinha que isso fosse assim. Era necessário que isso fosse assim. Nós estamos neste lugar reunidos, amados, porque ele padeceu, porque era necessário que assim acontecesse. Podemos, e os teólogos e quem quer que seja, podem discutir muito porque que Judas, porque que os anjos, porque que os apóstolos, porque que os romanos, porque que Pilatos, porque que Herodes. Podemos discutir muita coisa acerca disso, mas convinha que isso fosse assim. Aleluia. Nós estamos aqui porque foi necessário que ele padecesse, que ele fosse sepultado e que ao terceiro dia ele ressuscitasse para a nossa justificação. Diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 11 e versículo 49. Agora é um homem que está contra Jesus. É um homem que está contra Jesus. Ele se levantou naquele tempo, ele era sacerdote, ele se levantou naquele tempo, lá na sinagoga, lá no templo, ele se levantou contra Jesus, ele era sempre contra Jesus, porque ele não acreditava que ele, aquele homem que estava em frente dele, aquele homem que estava fazendo prodígios, sinais e maravilhas, e com uma mensagem sábia que pregava, ele não acreditava que ele era o Messias, o prometido. Os irmãos estão a perceber? Ele não acreditava que Jesus fosse o Messias prometido, porque ele conhecia a Escritura, ele conhecia o profeta, ele conhecia Isaías, ele conhecia Ezequiel, ele conhecia as Escrituras que falavam que o Messias viria, mas ele não acreditava que fosse aquele em frente dele. E ele combatia Jesus, com as suas palavras, com as suas ações, com a sua conspiração dentro do Sinédrio e dentro do governo religioso da altura. Este homem combatia Jesus, mas o Espírito Santo tomou conta dele. O Espírito Santo tomou conta dele. E a Bíblia diz no capítulo 11, versículo 49, Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, vós nada sabeis. Está a dizer, vós nada sabeis, ele mesmo não sabe. Ele mesmo não sabe, mas ele vai falar. Ele vai falar aquilo que ele não sabe, mas aquilo que ele precisa falar. Ele vai falar aquilo que ele não sabe, que ele não tem entendimento total disso,
pelo menos da realidade ou do facto que está a acontecer em frente dele, quando ele tem Jesus à sua frente. Ele não sabe, mas ele vai falar aquilo que convém falar. Ele vai falar aquilo que é necessário falar, porque acerca de Jesus, acerca de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição, acerca do que vai acontecer no futuro com ele e conosco, podemos não saber tudo, mas convém que isso aconteça assim. Aleluia. Ele não sabe, mas ele vai falar. E ele diz assim, vós nada sabeis, nem considerais que nos convém, eu estou no verso 49, agora verso 50, por favor, João 11, 50. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Convém, eu vou repetir, convém, está escrito assim, ele é que está a falar, nem considerais que nos convém que um homem, é necessário que um homem morra pelo povo e que, se ele morrer pelo povo, vai acontecer que o povo não precisa morrer. Aleluia. É necessário que um homem morra pelo povo para que não seja o povo a morrer. Então ele está a falar sobre aquilo que Jesus vai fazer, não é? Ele morreu em nosso lugar. Aleluia. E ele está dizendo, nem considerais que convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo. Deus nos ajuda que os pregadores de hoje falem não como Caifás. Deus nos tenha misericórdia de nós. Eu estou a falar dos pregadores, eu estou a falar de mim mesmo. Deus tenha misericórdia de nós para que nenhum de nós fale como Caifás falou. Podemos até dizer as palavras que ele disse, mas que Deus nos ajude a ter conhecimento do que estamos a falar. E não só conhecimento do que estamos a falar, mas termos experiência daquilo que estamos a falar. Que este Senhor que precisava morrer pelo povo para que o povo não perecesse, para que o povo não morresse, é o mesmo Senhor que eu creio que morreu por mim para que eu não morra, para que eu não pereça. Aleluia. É isto que precisamos saber numa sexta-feira santa. É que Ele morreu por nós, para que nós possamos ter vida através dele, para que não morramos eternamente. Diz assim a palavra de Deus. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Aleluia. Aleluia. Este homem está dizendo algo acerca deste Senhor que convém. Vocês não sabem, nem ele sabe, né? Vocês não sabem que convém que um homem morra pelo povo, para que o povo não pereça, e que não morra só pelo povo, mas por todos aqueles que estão dispersos. Esta morte nos alcançou a nós também. Aleluia. Que éramos os gentios. Glória a Deus. Esta profecia foi reforçada já desde João. Nós estamos a ler em João 11, mas em João 18 e versículo 14, esta profecia de Caifás é de novo reforçada na Bíblia, quando diz que, ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Mas também os apóstolos pregaram sobre isso. Leiam comigo em Atos 17:3, por favor. Atos 17:3. Expondo e demonstrando, em Atos, capítulo 17 e versículo 3. Atos, capítulo 17 e versículo 3. Aqui está falando de Paulo. Glória ao nome do Senhor. Está falando de Paulo, Atos 17:3. Ele diz, expondo e demonstrando, outra vez esta palavra. Os irmãos têm? Graças a Deus. Os irmãos estão lendo. Então, expondo e demonstrando que quê? Que quê? Outra vez.
que era necessário, que convinha. A convicção do ministério de Jesus, a convicção de toda a vida, da sua morte, da sua ressurreição, de tudo que já aconteceu e vai acontecer para o futuro, os irmãos pensem sempre que convinha que nós estivéssemos aqui hoje. Amém? Diz para o seu irmão, convinha que estivesses aqui. Glória a Deus. Era necessário que tu estivesses aqui. Amém? Era necessário que tu estivesses aqui. Por vezes podes até ter vindo a arrastar os teus pés. Podes ter vindo pensando em outra coisa. Podes ter vindo e dizeres que era melhor estar com a família neste dia, era melhor dar um passeio pela praia. Podes ter vindo assim. Mas quando tu sentaste nesse lugar, no plano de Deus, convinha que isso fosse assim. Amém? Convinha que estivesses aqui. Porque tudo com Deus é necessário. Diz assim a palavra de Deus ainda. Paulo disse, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Na hora do acontecimento da sua morte, nós já lemos aquela passagem do malfeitor ao seu lado, e que disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, é verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, estava escrito que ele morria. O profeta profetizou que era necessário um homem morrer. Tudo durante o ministério dele foi mostrado por uma mulher que vai aos seus pés e derrama um unguento, e ela ouve estas palavras. Esta mulher veio para preparar o dia da minha sepultura ou o dia da minha morte. Nós temos Caifás que profetiza, nós temos os apóstolos que falam sobre isso, vemos aqui o apóstolo Paulo, mas vemos na própria hora da sua morte, ele salva alguém. Amém? A sua morte, o momento da sua morte, o momento da sua crucificação é o momento que ele salva alguém. Mas também ele é o centro da mensagem da igreja. Abram comigo a palavra de Deus, por favor, em 1 Coríntios 1, 22. 1 Coríntios 1, 22. Eu estou quase a terminar. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 1, e verso 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Agora o verso 23. Mas nós, diga lá, mas eu. Outra vez, mas eu. Glória a Deus. Mas nós pregamos a quem? A Cristo crucificado. Que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E Paulo diz, os irmãos lendo ainda no mesmo livro, passando para o capítulo 2, logo no versículo 2, no mesmo livro, capítulo 2, verso 2, não esqueça, ele é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. E diz a palavra de Deus assim, porque nada me propus saber entre vós, 2:2 de 1 Coríntios, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este, não é ressurreto, é este crucificado. Deixem a ressurreição para depois da manhã. Está bem, irmão? Diga para o irmão ao seu lado, ressurreição é domingo. Mas não, se nós terminamos uma pregação com a crucificação, sem falar da ressurreição, não está completo. Não, as duas coisas são completas. Tanto a ressurreição de Jesus é completa na sua obra, e nós precisamos falar sobre ela como uma obra completa. Na crucificação, na morte de Jesus, não faltou nada. Não diga que na morte dele faltava a ressurreição. Não, a ressurreição tem o seu lugar. A morte de Jesus é completa na sua obra. Aleluia! Amém. A morte de Jesus é completa na sua obra. Então, fiquemos na sexta-feira e deixemos a oportunidade para o pregador de domingo também ter a sua mensagem. Não é? Eu não vou falar aqui de ressurreição, não vai ficar bem, não é? Senão os irmãos não vêm domingo e dizem, já ouvimos isso na sexta. Hoje é o dia da crucificação.
Mas não é só porque ele foi crucificado, é porque a obra da crucificação e da sua morte é uma obra completa em si. Ela realizou um plano divino na sua morte. Aleluia, na morte de Jesus. Não é só uma mensagem para hoje, mas é para mim também. Não pela sua morte, porque a morte dele matou a nossa morte. Ele morreu a nossa morte para nós podermos viver a sua vida. A crucificação, a sua morte promove vida. Gálatas capítulo 2 e verso 20. Agora não é só do tempo dele, não é só do tempo profético, não é só uma mulher que põe um unguento nos seus pés e ele fala que ela está preparando o dia da minha sepultura. Não é só por causa de um homem crucificado ao seu lado que é salvo no dia da sua morte. Não é só porque Paulo pregou sobre a morte dele ser loucura e ser escândalo para uns e para outros, mas é que a sua morte promove a minha vida. A minha vida, 2000 anos depois, a sua morte promove a minha vida. A sua morte é a minha vida. Aleluia! Ele morreu para eu poder viver. Quando alguém está pondo em causa a minha vida, eu me lembro da sua morte. É da sua morte que eu me lembro. É o trabalho, a tarefa, a obra da sua morte que eu me lembro quando a minha vida está posta em causa. É acerca da sua morte. Porque eu sei, deixemos outra vez, vou dizer, deixa a ressurreição. Tu não podes ressuscitar se não morreres. Então, se estiveres em momento de morte, lembra-te da morte dele. Aleluia. Olhem, Gálatas 2, capítulo 20, Paulo diz assim: já estou ressurreto com Cristo. Leiam lá então. Esperem. Antes da vida, para na crucificação. Para na crucificação. Antes de falares da vida. Amém? Porque passar da crucificação para a vida é outro mistério. É outro mistério. Na nossa própria vida. Paulo, quando diz, eu já estou crucificado com Cristo. É um ato consciente. É um ato consciente. Não é uma coisa abstrata. Ele morreu, eu também morri. Não. Paulo tem consciência do que significa dizer eu estou crucificado com Cristo. Que toda a igreja nesta manhã perceba o que é estar crucificado com Cristo. Depois Paulo contradiz aquilo que é normal pensar depois da morte. Quando nós pensamos na morte, nós pensamos que depois da morte vem vida. Não pensamos assim, amados? Quantos pensam assim, que depois da morte vem vida? Hã? Uau! Os irmãos vão morrer de vez? Hã? Depois da morte vem? Nós temos essa esperança, não é? Depois da morte vem vida. Agora Paulo parece que contraria um pouco. Porque ele diz assim... Já estou crucificado com Cristo e depois a seguir diz o quê? E vivo não eu, não mais eu. Não é assim que está escrito? E vivo não mais eu. Então, eu estou crucificado com Cristo e não vivo. Então, ele é morto e não só morto, mas ele se considera morto. Amém? Muitos estão mortos porque a Bíblia diz, não, tu tens que estar morto porque tu tens consciência que estás morto. Que é isso? Eu estou morto, eu estou crucificado com Cristo e a sua crucificação faz com que eu não viva. Eu não viva mais como eu. Não viva mais na minha vontade, não viva mais nos meus prazeres, não viva mais no que eu quero, no que eu penso, no que eu acho. Mas agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Mas Cristo vive em mim. E se eu vivo agora, este agora é depois do momento em que eu tenho consciência de que morri.
É depois do momento em que eu tenho consciência de que eu não vivo, e é conscientemente que eu digo, eu não vivo mais eu. Quantos de nós aqui nesta manhã pode dizer não vivo mais eu e ter consciência disso? Amém? Quantos de nós ainda temos a nossa vontade à frente da vontade de Deus? Quantos de nós ainda temos o nosso querer em frente do querer de Deus? Quantos de nós ainda temos o nosso achar que deve ser assim em frente daquilo que é a vontade de Deus? Paulo está a dizer, eu tenho consciência de que estou crucificado com Ele e naquela crucificação é sinal de que eu já não vivo mais como eu, Paulo, com as manias que eu tenho, com as coisinhas que eu tenho, com os desejos que eu tenho, com os prazeres que me satisfazem, as minhas vontades, eu já não sou esse Paulo. Eu agora vivo, como é que ele diz? Eu agora vivo porque Cristo vive em mim e a vida que agora eu vivo como homem na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não há mensagem mais gloriosa do poder da morte de Jesus, do poder da crucificação do Senhor, para nós hoje, sentados nesta sala, que não seja esta mensagem do apóstolo Paulo. Eu não vivo mais eu agora, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo na carne, como homem, vivo na fé do Filho de Deus. E de tal maneira que Paulo diz que aquilo que não é por fé é pecado. Amém? Portanto, esta fé, esta confiança, diga lá, confiança. Esta fé é confiança de que a sua morte é a minha vida. Aleluia. Mas longe, verso 6, capítulo 6, verso 14, do mesmo Gálatas. Por favor. Gálatas 6, 14. Eu disse que estava terminando. Os irmãos conhecem quando eu digo que estou a terminar, eu digo 3 vezes. Já disse 2, não é? Eu vou dizer 3 vezes já. Ok, Paulo escreve em Gálatas 6, 14, mas longe, diga lá longe, longe de mim esteja gloriar-me. É isso que é a interpretação. Este versículo 14 do capítulo 6 é a interpretação, ou é a hermenêutica, ou o irmão chama o que quiser, a apologética, ou exegética, ou a teologia daquele versículo que nós lemos no capítulo 2 e o versículo 20. Ele agora explica, longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual cruz não é para mim e eu para o mundo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O mundo não tem mais poder sobre mim. Aleluia! Mas não é só o mundo que está morto para mim, mas eu também estou morto para o mundo. Um dos sinais que estamos mortos em Cristo, um dos sinais que fomos crucificados com Cristo, é quando o mundo olha para nós e diz, você... Amém? Você está ultrapassado. O mundo também diz que nós estamos mortos para eles. O mundo está dizendo que nós não valemos nada para eles. Só pela graça do Senhor, e depois aí vem domingo. Os irmãos entendem? Vem domingo. Quando o irmão acha graça aos olhos dos outros, é pelo poder da ressurreição. Amém, mano. Pelo poder da morte, escutem, pelo poder da morte, a morte sempre será loucura. Diga lá, loucura. A morte sempre será escândalo. Diga escândalo. A morte sempre será loucura e escândalo. Quem crê que está identificado na morte do Senhor é o louco. Quem crê que está identificado na morte do Senhor é um escândalo isso. Porque ele morreu, acabou, ele morreu e agora há religiões, há teologias que dizem que ele não morreu. Ele simplesmente ficou assim num estado de coma. Amados, diga ao seu irmão, ele morreu mesmo. Aleluia! Ele morreu mesmo. Por isso é que é escândalo, por isso é que é loucura, porque um Deus nunca morre.
Ele dizia que eu e o Pai somos um. Então como é que Deus morre? Para os judeus, o Messias o Messias não ia morrer. Não, nada disso. Amém? Não era assim que ele vinha, ele tinha que vir para libertar o seu povo, agora como um desgraçado na cruz, como um bandido na cruz, loucura e escândalo. Mas para nós é salvação, para nós é vida eterna. Amém? Então Paulo está dizendo, longe de mim seja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Nós não temos problemas com a ressurreição. O nosso problema está com a morte. Amém, irmão? Hoje pode ser um culto que muitos amados pensam que é um culto de luto. Não. Tira o luto. Diga ao seu irmão lá, tira o luto. Amém, irmão? Hoje não é um culto de luto. Ouvimos aqui hoje logo de manhã, hoje não estamos numa sepultura, porque sabemos primeiro que ele ressuscitou, mas mesmo sem sabermos ou sem falarmos da ressurreição, nós sabemos que a sua morte não é luto. Escutem, a sua morte não é luto. Na sua morte ele reconciliou um homem com a sua mãe. É ou não é? Os irmãos já viram alguém quase a morrer e ele reconciliou. Maria, recebe o teu filho, filho, recebe a tua mãe. Ele está quase a expirar, ele olha para o lado e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando ele diz, Pai, a ti entrego o meu espírito, houve tremor de terra. Os mortos ressuscitaram, foi ou não foi? Os mortos, quando ele está a morrer, os mortos ressuscitam. Amém, mano. Este é o contraste. Hoje, pela sua morte, tu podes ressuscitar. Ele não precisa ressuscitar para te ressuscitar. Ele não precisa ser ressurreto para te ressuscitar. Onde ele estiver morto ou vivo ou doente, ou seja como for, ele é Jesus. Ele é o Senhor. Ele é poderoso para salvar, ele é poderoso para mudar a natureza como ele fez, ele é poderoso para ressuscitar e mais. Ele é poderoso naquele ato, não da sua ressurreição, mas no ato da sua morte. Ele é poderoso para quebrar o véu de séculos entre Deus e o homem e dizer agora entra no trono da graça do Senhor. Quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e os sacerdotes com certeza ficaram espantados por causa daquilo. Isto nunca aconteceu. É tão difícil entrar naquele lugar. Agora o lugar está escancarado. Quem está no arraial, eu vou repetir, quem está no arraial, quem está lá fora, pode ver os que nunca poderiam entrar naquele lugar, estão lá no arraial, estão lá no campo, lá fora, podem olhar e ver que aquele véu que esteve sempre fechado, e uma vez por ano ele não se abria uma vez por ano, porque o sacerdote não entrava através dele, entrava ao lado dele. Amém? O sacerdote não entrava ao lado dele, porque ele não se abria ao meio, nunca se abria ao meio, o sacerdote tinha que passar pelo lado, para ir para o lugar santo dos santos, oferecer o sacrifício, mas agora até lá de fora o povo, diga lá o povo, diga lá eu olho e vejo que o véu está rasgado. Aleluia! Eu vejo que eu posso entrar. E não foi quando ele ressuscitou, foi quando ele morreu. Por isso hoje é um dia de alegria. Hoje é um dia que a igreja com louvor, com adoração, entra no Santo dos Santos. Hoje é um dia que Romanos 12, 1 e 2 oferece, o povo de Deus oferece o seu sacrifício vivo. Não é mais um sacrifício morto, porque Paulo diz, pela sua morte eu vivo. Nós oferecemos um sacrifício vivo, nós entramos no Santo dos Santos, e não entramos buianguanas, não entramos coitadinhos, nós entramos com ousadia no Santo dos Santos. Isso não aconteceu na sua ressurreição, aconteceu na sua morte. E no dia do domingo, glória a Deus. O dia da Páscoa, o dia do domingo, glória a Deus, irmão.
Não há mensagem que consiga traduzir tudo o que significa a ressurreição de Jesus. Não há, irmão. Cada detalhe. Não, hoje não é domingo, vamos à sexta-feira. Podemos ficar na sexta? Agora é a terceira vez que eu digo que termino. Olhem para mim e olhem para ti. Olhemos para nós. Eu olho para mim, os irmãos olham para vocês. Romanos 6,3 diz assim: ou não sabeis. Ou não sabeis. Agora escutem. Quando estávamos a falar de Caifás, nós ouvimos dizer que ele estava a fazer coisas que ele não sabia. Não é verdade? Nós estávamos a dizer, Caifás estava a fazer uma coisa que ele não sabia, mas ele fez por ser sacerdote naquele ano. Quer dizer, o Espírito de Deus, irmão, Deus é maravilhoso, sabe? Não, o Espírito de Deus no Velho Testamento estava sobre o sacerdote, né? Fosse o sacerdote bom ou mau, o Espírito vinha, porquê? Porque ele era obrigado a dizer o que Deus queria que ele dissesse. Agora, diga assim, agora é para os que sabem. Aleluia. Eu sou dos que sabem. Não era para dizer, mas obrigado. O irmão que está aqui, o irmão faz parte dos que sabem. Diga lá, glória a Deus. O irmão faz parte dos que sabem. Nós sabemos. E é maravilhoso. Nós sabemos pela palavra e nós sabemos pelo Espírito Santo que habita em nós. Não é verdade? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua... Olhem o que a palavra de Deus está a dizer. Atenção que aqui batizados não é batizado na água. Quantos irmãos já foram batizados na água? Quantos irmãos aqui já foram batizados na água? Parabéns. Mas aqui não está a se referir batizados na água. Está a se referir batizados em Cristo. Batizados em Cristo significa salvos. Amém! Significa salvos. Batizados em Cristo é salvos. O irmão não é salvo quando é batizado na água. O irmão é batizado na água porque é salvo. Não é verdade, irmãos? Bem, espero não estar essa é a doutrina da Assembleia de Deus, não é? Nós não somos salvos depois de ser batizados. Nós somos batizados porque somos salvos. O batismo é a confirmação da minha salvação. Eu venho dizer que quando eu fui salvo, eu morri e nasci de novo em Cristo. Este batismo em Cristo é salvação. Agora, nós sabemos... Eu estou a ler aonde? Romanos capítulo 6, verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados aonde? Na sua ressurreição? Fomos batizados na sua morte. Fomos batizados na sexta-feira. Vamos dizer assim. Todos nós, quando fomos salvos, na sexta-feira. Amém? Ok, irmão? Não interessa se o irmão foi na quinta ou na segunda-feira ou no domingo. Todos fomos salvos numa sexta-feira. Nós fomos salvos na sua morte. Aleluia. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua... Versículo 5. Na semelhança da... Eu estou a ler, desculpa, eu saltei um versículo. Porque esse versículo vamos ler no fim. O versículo 4. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte... também o seremos na da sua ressurreição. Diga glória a Deus. Aleluia. Condicional, se nós temos certeza que fomos plantados na sua morte, que nós fomos batizados na sua morte, ou se fomos salvos, será ressurreto todo salvo. Não é o batizado na água. Senão, coitado do pecador na cruz, não é? Então, será salvo, será ressurreto todo o salvo. Isso confirma com 1 Tessalonicenses, não é? Quando Paulo fala no capítulo 4, 5 sobre a ressurreição. Agora, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Quando está falando isto, Paulo está a dizer, tu tens que ter consciência que já não vives mais tu, mas Jesus vive na tua vida. Paulo está a dizer, tu precisas ter certeza que és salvo. Paulo está a dizer, tu precisas ter certeza que quem domina a tua vida não és mais tu com a tua vontade e o teu querer, mas é o Espírito Santo, é Jesus através do seu Espírito que domina a tua vida. É isso que Paulo está a querer dizer aqui. É a única forma de sermos ressurretos um dia. É o domínio de Jesus na nossa vida. Sabendo isto, verso 6,
que o nosso homem velho, diga lá, o meu homem velho, foi com ele que? Olhem a crucificação, amados. Diga ao seu irmão ao lado, olha a crucificação. Amém. Veja a morte. Não tenha medo de falar da crucificação. Quando o irmão falar da crucificação, tenha um sorriso sempre nos lábios. Não fale da crucificação como se estivesse a sepultar o seu parente. Amém? Amém, irmão? Não. Fale da crucificação com um sorriso. Fale na crucificação com gozo no seu coração. Que esta crucificação traz vida para si. Porque se formos plantados com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, verso 6, para que o corpo, este corpo do pecado, seja, para que não sirvamos mais, palavra de esperança é esta. Ora, 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele, viva, não é ressuscitaremos. Atenção com este versículo. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Viver é antes da ressurreição final. Amém, mano? Quando o irmão nasce em Cristo, o irmão precisa viver em Cristo. Antes, depois de ser ressurreto em Cristo, no fim. Amém? Ainda que a ressurreição seja falada quando tu recebes Jesus, tu morres para o mundo e vives para Ele. Mas tu vives para Ele, não ressuscitas para Ele, vives. Diga ao seu irmão, o irmão não ressuscita para Cristo. O irmão vive para Cristo. Aleluia! O irmão morreu com Cristo e agora o irmão tem um período que o irmão precisa viver com Cristo. Viver para Cristo. Para depois poder ressuscitar no último dia. Para estar para sempre com o Senhor. Este momento, irmãos, para todos nós, para mim também, é o momento de vivermos para Cristo. Aleluia. Mortos nele, mortos para o mundo, mortos para o pecado, mortos para a nossa vida, a velha natureza morta em nós, o velho homem morto em nós, somos novas criaturas em Cristo Jesus para vivermos em santidade. Ora de sorte, diz a palavra de Deus, ora de sorte, verso 4 agora, de sorte, vivemos pela sua morte, temos novidade de vida pela sua ressurreição. De sorte, verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, eu estou no verso 4, e é o último versículo que lemos. De sorte que fomos, quê? Sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado, ele foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em quê? Aleluia. Vida de crente não pode ser coisa velha. Vida de crente, irmão, não pode ser sempre a mesma coisa. Diz para o teu irmão ao lado, se tu não estás a melhorar, não estás na mesma. Estás a piorar. Vida de crente, amados, vida de crente não é monotonia. Vida de crente não é a mesma coisa. Vida de crente não é mesmice. Vida de crente não é, vamos embora que isto vai dar. Não, irmão, já deu. Amém, irmão. Vida de crente. Vida de crente é novidade de vida. Deus tem coisa nova para ti cada dia. Aleluia. Deus renova as tuas células, Deus renova teu espírito, Deus renova teu entendimento, Deus renova a graça em ti, Deus renova o seu espírito em ti, Deus renova a sua vontade em ti. Glória a Deus. Talvez alguém esteja nesta